Então, a última semana do anticristo, ele vai reinar 2000 anos, ele não vai reinar. Se aqueles dias, que dias? Da grande tribulação. Então os 3 anos e meios finais do governo da besta serão, porque senão nem eles resistiriam. Você está na última semana de Daniel, e você está... Os cortes impactantes das ministrações do pastor Paulo Júnior são envolventes e profundamente relevantes, proporcionando reflexões que vão além do entretenimento, levando você a uma conexão mais íntima com o Criador. A besta do Apocalipse, que vem das nações, é uma organização mundial, é um governo totalitário mundial, é poder político associado a poder econômico, a poder militar. E são esses sistemas, são esses impérios que se opõem à igreja, são esses impérios que implantam as suas leis, que ferem a igreja, que ofendem a igreja. Você precisa aprender isso. A convergência de um só império. Qual um dos impérios da época? Notem, para quem João está escrevendo? João, não se esqueça que ele está destinando a carta para os crentes da época. Como era o pano de fundo da época? O grande animal, a grande besta da época, era o Império Romano. O Império Romano massacrava todos que se opunham diante dele. E o Império Romano promovia o culto ao imperador, promovia blasfêmia, promovia heresia e massacrava todos que se opunham, principalmente a igreja. A besta que João vê seria a repetição do Império Romano. Algo semelhante, totalitário, brutal, assassino, ateu, idólatra, que vai arrasar com o povo de Deus. Essa é a besta. Não tem nada a ver com animal, com demonião. Talvez você já ouviu tanto conto de fada. O que será esse dragão com pé de urso, boca de leão, corpo de leopardo, os 10 chifres, 10 cabeças? Ele está falando de um sistema. Satanás, durante a história, o dragão, ele se infiltra nas águas. Águas que são? Nações, povos. O dragão se infiltra nas águas, se infiltra nas nações, se infiltra na sociedade e faz uso da sociedade, faz uso dos impérios para oprimir a igreja, faz uso da política, faz uso do poder militar, faz uso da mídia secular. Ele se infiltra nesses canais, nesses sistemas, para oprimir o povo de Deus. Quem está nos oprimindo agora? Não é um demônio com cajado, não é uma pessoa, é um sistema que hostiliza nossas famílias, que hostiliza nossos filhos, que nos processa, nos tortura e nos mata. Quem está por trás do sistema? Satanás. Esta é a besta que João vê subindo do mar. A união de todos os impérios, um governo totalitário, o mais poderoso e de maior alcance de todos os tempos, que virá no final. Verso 3, vamos lá. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou segundo a besta. Até aí. Agora entra em cena o anticristo. Notem, agora vai aparecer o anticristo. O verso 3 fala que uma de suas cabeças, quantas cabeças tinha? 7 cabeças. Uma das cabeças da besta é ferida, golpeada de morte, mas é curada, volta à vida, e toda a terra se maravilha após a besta. Essa cabeça que é golpeada é o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição.
assim como todos os governos totalitários tiveram o seu rei, o seu chefe, aqui nós aprenderemos que há uma distinção entre o sistema e o cabeça do sistema. O anticristo será o cabeça do sistema totalitário. Nos impérios babilônicos, por exemplo, o anticristo era a figura de Nabucodonosor. Do greco macedônio, Alexandre o Grande. De Roma, era Nero, era César o imperador. Eles eram os anticristos da época. O sistema, o império romano. O anticristo, César. Aqui é a mesma coisa. Esse monstro, esse sistema surgirá das nações para governar o mundo e se opor à igreja. Mas esse sistema terá um líder único. Terá um líder que incitará, que governará o sistema. Este líder é a cabeça que é ferida aqui, o anticristo. Essa cabeça deve ser vista como anticristo. Ele ainda não apareceu. Nós tivemos muitos protótipos do anticristo. Nós tivemos Antíoco Epifânio, Nero, Domiciano, Adolf Hitler. Protótipos de homens que lideraram sistemas totalitários. Contudo, a Bíblia fala do último, o anticristo escatológico, o homem do pecado que Paulo chama, o filho da perdição, a besta. Ele governará o último sistema mundial, o anticristo. Paulo menciona este anticristo, o anticristo escatológico. Eu vou só ler, não abre. 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo menciona essa cabeça aqui, esse último líder mundial. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá, o quê? A volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como fosse Deus. Paulo está dizendo, o fim não acontecerá, Jesus não voltará, sem antes que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo fala que será um homem, uma figura humana, um homem. Quem é esse homem? O anticristo. Paulo está a ensinar que Cristo não voltará, sem que manifeste o último anticristo. Paulo então fala do advento, da aparição de um homem. Este homem é chamado anticristo. E Paulo prossegue, verso 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera, o sistema já opera, ainda que não tenha aparecido o anticristo escatológico, o sistema anti-Deus já está na sociedade, aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. O que é isso? Então, quando aquilo que o detém, tem algo que detém a vinda do anticristo ainda. Quando isso que detém for retirado, então será revelado o iníquo. Ele ascende ao poder, ele aparece. A quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. O que é o que detém ainda? O anticristo. Há muitas especulações para isso. Por exemplo, Apocalipse 6 fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O último cavalo é o cavalo branco. Tem 3 interpretações para o cavalo branco. Muitos acham que o cavalo branco é o anticristo. Outros acham que o cavalo branco é o próprio Cristo. Mas há uma terceira interpretação, que o cavalo branco é o Evangelho, que ele vem vencendo e para vencer. Aqui, muitos acham que o anticristo não vem, enquanto aquilo que o detém não seja tirado. Ah, é a igreja. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo vem. Não é a igreja. Ah, é o Espírito Santo está segurando. Quando o Espírito Santo está aqui, o anticristo não pode vir. Quando o Espírito Santo sair com a igreja, o anticristo vem. Não pode, impossível, porque o anticristo o Espírito Santo é onipresente. Ele sempre vai estar. O que é então que o detém? A pregação do Evangelho. É o Evangelho vitorioso
e vem para vencer. Por quê? Jesus disse em Mateus 24, e este evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Enquanto o evangelho não for pregado em todas as partes, e Deus não alcançar todos os números dos salvos, o anticristo não se manifestará. Continuando, quando Deus tirar a última barreira do mundo que detém, ele aparecerá. Que barreira é essa que impede a manifestação? Mateus 24, 14. Vamos continuar. Ferida mortal foi curada. Note aqui, verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Note, o anticristo é um imitador de Cristo. O diabo sempre faz isso. Sempre quis ser adorado no Antigo Testamento, no Novo, e agora, sempre que é o lugar de Deus. Como o anticristo vai conseguir popularidade em escala mundial em pouco tempo? A Bíblia diz que ele sofrerá uma ferida mortal, mas ele vai curar da ferida, e toda a terra se maravilhará. Muitos acreditam que o anticristo vai simular uma falsa morte e uma falsa ressurreição. É o que na época de João chamava-se da lenda do Nero Redivivo. Nero Redivivo. Quando João escreve essa carta, o anticristo da época era Nero. Então, Nero foi morto em 68 da era cristã. Quando Nero morre, que era um assassino, um homem vil, outro imperador pior do que ele ascende ao poder, Domiciano. Eles falam que Domiciano era um segundo Nero, era um Nero redivivo, o Nero que ressuscitou. O anticristo, não sei se o sistema será refreado e depois retornará, pode ser uma tradução, mas a tradução que mais parece fazer uma paródia do Messias, é que para conseguir adoração global e mundial, em curtíssimo espaço de tempo, quando o anticristo estiver no poder, ele será morto, mas ressuscitará, fazendo uma imitação da morte e ressurreição de Cristo. Então, a terra, as nações, os governos, se maravilharão com este ato. E aí prossegue o verso 4, olha o que eles vão dizer. E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? A Bíblia diz aqui a fonte do poder da besta. O sistema está implantado e tem o seu chefe, o anticristo. Quando ele ressuscitar, a terra se maravilhará. Mas ele fará isso com o poder do dragão, e deu-lhe o dragão poder, autoridade e o seu trono. O que é isso? O dragão é Satanás. Satanás vai investir de poder o anticristo. O anticristo, parodiando Cristo, Cristo veio pelo poder do Espírito Santo, ressuscitado pelo Espírito Santo. A besta virá pelo poder de Satanás, ressuscitado por Satanás e com a autoridade de Satanás. É debaixo do poder do diabo que o anticristo operará. E a Bíblia diz que, olha só, e adoraram o dragão. Notem que primeiro fala aqui, verso 4, e adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta. A Bíblia fala que adoraram primeiro o dragão, depois adoraram a besta. Querido,
as condições humanas vão estar em níveis tão baixos, a depravação do homem vai estar em tempo tão terrível, que as pessoas adorarão deliberadamente a Satanás nesse tempo. A Bíblia diz, e os povos adoraram o dragão, adoraram a Satanás. O anticristo promoverá um culto em que ele mesmo será adorado. Esse culto será tão maligno, intenso, feito com tanto zelo e por tantas pessoas, que fará com que o comunismo pareça santo. Deus, quando permite que a maldade do homem e do mundo chegue ao nível máximo, ele destrói. Foi o caso dos antediluvianos de Noé, Sodoma e Gomorra. Nesse tempo, a maldade do homem, a depravação vai chegar num nível tão grande, que eles aqui não adorarão alguém camuflado, adorarão o diabo conscientes, deliberadamente, estarão tão obstinados em seus prazeres, tão cegos, que adorarão o dragão e consequentemente a besta. Deus nesse tempo deixará as coisas chegarem nas últimas consequências e depois enviará o seu juízo, as taças da ira. Isso já está acontecendo. Pode ver que Deus em toda a época refreia o mal, refreia a depravação do homem, mas parece agora que Deus está tirando as suas mãos, para chegar nesse ponto. Verso 5 ainda, senão não vamos acabar. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Até aí. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Olha só, nesse tempo, vai ser dada autoridade para o anticristo, para que ele haja durante 42 meses. O que significa isso? Foi dada autoridade, foi-lhe dada uma boca para proferir arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir. Nota, quem dá autoridade aqui para a besta agora é Deus. Quem investe ela de poder é Satanás. Dar autoridade aqui é Deus. Foi permitido que a besta blasfemasse. Foi permitido, Deus deixou, permitiu que ele governasse 42 meses. O que significa isso? Pela linha escatológica que eu estou pregando, nós já estamos na 70ª semana de Daniel. É essa, a 70ª. Nós já estamos. Não, 70ª, isso, 70 semana, 70ª semana, a última semana de Daniel. Cada semana é um período de 7 anos, 70 anos, 7. 42 meses aqui dá 1.200, deixa eu ver se eu anotei aqui, 1.260 dias, ou 3 anos e meio. 3,5 é a metade de quê? 7, não é isso? 3 anos e meio é a metade de 7. Foi dado ao anticristo metade de um tempo para ele agir. O que significa? Nós estamos na metade da 70ª semana. A última semana de Daniel começa com o Messias. E quando Deus deu um tempo para a morte, ressurreição de Cristo, e é o período da igreja pregar o evangelho que está durando esses 2000 anos. Essa é a primeira metade da 7ª semana. Ok? O anticristo foi dado a outra metade. A primeira metade é o avanço do reino, da última semana. Nós estamos na primeira metade da última semana. Cada semana tem 7 anos, vamos colocar. Os primeiros 3 anos e meio
foram dados depois que Cristo ressuscitou para o avanço do Evangelho, a pregação do Evangelho, o avanço do reino. Então eu e você estamos na metade da última semana de Daniel, nos primeiros 3 anos e meio, que são alegóricos, que estão dando esses 2000 anos. O anticristo vai entrar no poder na última metade da última semana de Daniel, que está escrito aqui, foi dado a ele 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. 3 anos e meio é o que? Metade de 7, 7 o que? A última semana, a primeira metade para o reino de Deus avançar, desde que Cristo morreu e ressuscitou. O anticristo entra no poder na última metade da última semana, 42 meses, os 3 anos e meio finais. Foi o tempo que foi dado para ele agir. Uai, então vamos fazer as contas. Se a primeira semana, a primeira metade da semana, já dura 2000 anos, porque o senhor disse que conta desde que Jesus morreu e ressuscitou. Sim. Então, a última semana do anticristo, ele vai reinar 2000 anos, vai. Não, ele não vai reinar. Porque Jesus disse, se aqueles dias, que dias? Da grande tribulação. Quem estará na grande tribulação governando? O anticristo. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então os 3 anos e meio finais do governo da besta serão abreviados, suprimidos, reduzidos por causa dos eleitos, porque senão nem eles resistiriam. Esse é o tempo com o anticristo. Então preste atenção, você está na última semana de Daniel, e você está na metade da última semana, falta a metade final da semana final, onde aparecerá o anticristo, e onde ele reinará. Verso 6 diz, abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. O anticristo difamará a pessoa de Deus, tornando-o desnecessário para o mundo moderno. O anticristo difamará o nosso objeto de fé, a nossa fé, ridicularizará o Filho de Deus, difamará a pessoa de Deus de tal forma, que no tempo do governo dele, Deus não será mais necessário, não será mais pregado, não será mais conhecido. É um sistema anti-Deus. Agora é a parte que eu quero entrar. Olhe comigo aqui, o verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, e aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Tudo que eu preguei até agora, presta atenção, todo esse cenário que eu montei, tudo isso que está se desenhando, até o verso 7, as ascensões dos governos, tudo isso, vai convergir no versículo 7, tem essa finalidade. Foi-lhe dado também autoridade, foi-lhe dado deu-lhe ainda autoridade, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Quem são os santos? Para quem foi dada autoridade? Deus vai permitir que o anticristo, Deus vai permitir que a besta,
o sistema persiga a igreja. Aqui está um grande versículo que mostra que a igreja não será arrebatada antes, que a igreja passa pela grande tribulação. A maioria dos crentes brasileiros acreditam que o arrebatamento e a volta de Jesus são dois atos distintos. Primeiro a igreja arrebatada, depois o anticristo vem, a grande tribulação, depois Jesus volta. Isso não é bíblico. O arrebatamento e a volta de Jesus será um ato único e será feito no final. A igreja fica aqui, porque veja só, foi dado ao anticristo que pelejasse contra os santos. Quem são os santos? Não são os ímpios, não são os muçulmanos, é a igreja. A igreja sofrerá a grande tribulação.